Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, pastorzão. Eu disse ao pastor Edson, quando falou comigo, e ao pastor Val, quando eu entrei, que vocês são muito pacientes por me chamarem de novo, né? Então, desde já agradeço. Para quem não me conhece ainda, acredito que muito pouca gente não me conhece, o que é um bom sinal, significa que eu estou vindo aqui bastante. Mas eu sou Rogério Brandão, sou casado com aquela moça linda que está ali, importei lá do Ceará para alegrar os meus dias. Aquela pequenininha ali que está no colo dela é a Lívia, é o nosso presente, mas tem um pouco maior, de 20 anos, que hoje não está aqui. Eu costumo falar também para quem, somente quando são jovens, assim, né, culto jovem, congresso jovem, não que eu pregue em muitos, mas eu costumo falar que quem tem algum receio de falar, de pregar, e fala assim, não, porque eu fico muito nervoso, a notícia que eu sempre dou é que isso nunca passa, isso nunca acaba. Eu estou aqui, o coração, você sente ele batendo aqui, as pernas às vezes não respondem, mas Deus é bom e eu creio que é uma palavra dele para nós essa noite. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de João, o capítulo é o de número 3. Primeira carta de João, capítulo de número 3. O versículo é o de número 16. Eu vou pedir que você deixe aberto, porque nós vamos falar um pouco mais sobre essa carta, mas por enquanto é o 3 e o versículo 16. Como é apenas um versículo, eu ia pedir para você me ajudar. Não importa como é que está na sua versão, eu vou ler o 16, mas depois eu vou pedir para que você leia assim como está. Não se preocupe, vai ficar meio confuso. Não vai não. Fique tranquilo. 3,16 diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vocês vão ler como está aí na versão de vocês, no 3, tá? 1, 2, 3. A revolução do amor. Antes da gente continuar e a gente voltar aqui para o texto, ontem começou essa festa e ontem foi pensado aqui, foi falado sobre o amor revelado. Hoje, nós vamos pensar sobre a nossa resposta, sobre o respondendo ao amor de Deus. E falar de amor não é fácil, né? Falar de amor é bem complicado até. Só que, antes da gente continuar, eu quero pensar em duas palavras, especificamente, que estão fazendo parte desse dia a dia de vocês, dessa festa de vocês. A primeira delas, é claro que vocês buscaram, que vocês sabem, que é a revolução. Grande transformação. Uma transformação muito sensível. Ela pode ser de qualquer natureza, mas ela pode ser imediata, pode ser progressiva, pode ser contínua. Mas ela vai acontecer. Isso é uma revolução. Resposta. Resposta é o que o organismo faz. Só para a gente entender, e eu não sou psicólogo, longe disso, mas lendo sobre a questão da resposta, eu aprendi que resposta não é o comportamento. A resposta, na verdade, é o que o teu organismo faz. Para que as coisas tenham sentido, é preciso que 3 elos se unam. 3 elos. O primeiro dele é que alguma coisa em relação ao meio tem que acontecer antes. Alguma coisa precisa acontecer antes. Se eu chegasse perto de você agora e falasse assim, 38, você ia achar que eu sou maluco. Porque não teve nada antes, porque não houve sequer uma pergunta. 38, eu poderia até confessar que é a minha idade, mas não vou fazer isso. Mas você não me perguntou. Não tem sentido se eu chegar para você e do nada nos encontramos no meio da rua e eu... Del Castilho,
você ia olhar de novo assim, é maluco. É um comportamento totalmente distorcido da realidade. A resposta para algo que não aconteceu torna tudo sem sentido. Então, 3 elos. O primeiro deles, alguma coisa em relação ao meio precisa acontecer antes. Talvez você pode colocar aí, a pergunta precisa ocorrer. Você precisa me perguntar, qual é a sua idade? Aí eu vou dizer, eu tenho aquilo mesmo que eu disse antes. Você vai me dizer, onde você mora? Eu vou dizer, é longe daqui. Rio de Janeiro, Del Castilho, e eu sou o que moro mais longe. Talvez, não sei também. Mas é um dos que mora mais longe. Começa a ter sentido. Mas para que tudo se complete, algo aconteceu antes, a resposta do meu organismo, a minha resposta em relação ao que aconteceu antes, e o que vai acontecer depois. Essas 3 coisas unidas dão as características de um comportamento. É uma relação. E se a gente começar a pensar nisso, então vamos pensar assim, qual foi a situação antecedente, trazendo tudo isso para o nosso tema, para a nossa revolução. O que aconteceu antes? O amor. O amor foi revelado. Qual é a resposta do nosso organismo? Aí reside a pergunta. Aí reside o tema sobre o que nós vamos falar hoje. E, principalmente, o que vai acontecer depois. E como eu disse, falar de amor é algo que as pessoas tentam há muito tempo, né? Há muito tempo. Lá atrás, um pouco antes de alguém nascer, no ano 4 antes de Cristo, Platão começa a falar de amor. Ele fala de um amor que muitos chamam de platônico, mas às vezes a gente nem sabe o que é. Platão vai dizer que amor é aquilo que eu não tenho, aquilo que falta. Então ele diz que só é possível amar aquilo que não tenho. Esse é o pensamento. É achar que eu não amo o que eu não tenho, mas quando eu passo a ter, aí esse amor vai acabar. Porque eu tenho. O amor de Platão, então, vai falar sempre de um amor que só é possível existir enquanto eu não tiver alguma coisa. Enquanto eu não tiver o objeto do amor. O exemplo quando eu estava lendo e ouvindo sobre isso, eu me lembrei exatamente do exemplo que a minha filha me ensinou. Ela amava aquele overboard, ela queria, ela não tinha, e ela amava. Queria muito. É aquele skate que vai para frente, para trás, aquela coisa meio que... E ela amava, e ficou meses amando, até que ela ganhou. E ela andou 2 vezes nele, e ele está lá parado. Vou anunciar, e vou vender, porque ela não ama mais. Esse é o amor que ele fala. Um pouco tempo depois, Aristóteles vai tentar melhorar o amor, se é que essa foi a intenção dele, não sei, mas ele vai falar que amor é amar, é ser feliz com aquilo que você tem. Ama o que tem, te satisfaz, te deixa bem, está ótimo. Se eu tenho isso aqui, maravilha. A dificuldade, o problema desse pensamento é que às vezes você vai encontrar, principalmente nas redes sociais, alguns desabafos, que eles sempre acontecem lá, você vai ver alguém falando assim, agora, de aqui para frente, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou amar quem me ama. E ainda vai aconselhar, ame quem te ama, porque senão você está perdido, você vai sofrer. O problema desse amor é retribuir a maneira que recebe. Ou seja, se ele não receber, ele não vai dar. Então, Jesus resolve, então, não falar de amor, ele resolve ser o amor. O amor ágape, agapau, aquele... Vamos fazer uma diferença assim bem rápida, porque eu não vou fazer aqui um estudo sobre amor, mas ele é diferente, ele é doador, ele é sacrificial, ele não é mais o outro, é o fator essencial para esse amor. Se a gente perceber os 2 outros amores que nós falamos, ele fala do eu. Aquele eu amo o que eu não tenho.
é para me satisfazer. Eu amo aquilo que eu tenho e retribuo a maneira que eu recebo. O ágape não. O ágape é o outro. O ágape é o próximo. O ágape é qualquer um. É qualquer um. Eis aí o problema, porque a gente não deseja qualquer coisa. Logo, nós, segundo Eros, eu não desejo qualquer coisa, logo eu não amo qualquer coisa ou qualquer um. Segundo, não é todo mundo que me faz feliz, não é todo mundo que me deixa contente, não é todo mundo que me traz alegria, então não é todo mundo que eu amo. Mas Jesus vem e diz que não é assim, que é o outro, que é qualquer um. E a partir daqui, desse ponto, desse pensar nós, que a gente vai caminhar na relação desses três elos. Esses três elos. Aquele que eu falei sobre a questão da resposta, algo que aconteceu em relação ao meio, a nossa resposta e o que vem depois. O que aconteceu, a nossa resposta e o que vem depois. O que aconteceu, a nossa resposta e o que vem depois. Então, o que aconteceu? A situação que antecede o meio. João, aqui na carta que nós lemos, ele começa dizendo assim, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Este, que era desde o princípio, se manifestou. O Eterno se fez carne. João começa a declarar e vai falando, olha, sabe o que era desde o princípio? Sabe aquele que era muito antes de todas as coisas? Sabe aquele do qual nós falamos há tanto tempo? Ele veio e nós o vimos, nós o ouvimos, nós apalpamos, nós tocamos nele. Se ele começa a falar, nós o ouvimos, talvez não trouxesse grande surpresa, porque no Antigo Testamento, algumas vezes nós vamos ver relatos de que homens ouviram a Deus. Mas ele continua, ele diz assim, nós tocamos, nós apalpamos, e o sentido que ele quer dar aí é como de um cego que vai tentando encontrar, é como numa escuridão, alguém que não enxerga, alguém que está sem visão momentaneamente, vai apalpando, vai tocando, tentando identificar aquilo que está diante dele, ele vai dizendo, nós apalpamos, nós tocamos aquele que era desde o princípio. Ele continua dizendo, já que isso talvez não seja também tão grandioso para quem ouve, ele vai falar assim, nós o vimos. Nós o vimos, e só nos primeiros versículos ele vai falar, nós o vimos umas 4 vezes, nós o vimos, nós o vimos, nós vimos o que era desde o princípio, nós vimos o Eterno, nós vimos aquele que se manifestou. Ele vai continuar essa ideia, aliás, ele continua essa ideia, porque lá no Evangelho de João, quando ele escreve, ele vai dizer assim, então o verbo se fez carne, o verbo habitou no meio de nós e nós contemplamos, nós vimos a sua glória. Ele vai dizer que foi isso que aconteceu, nós vimos a sua glória. Ele está dizendo o verbo, Jesus vem e coloca a sua tenda entre nós. Ele tabernaculou no nosso meio, ele ficou com a gente. Nós estávamos no nosso acampamento e ele chega e faz. Nós vimos o Eterno, nós ouvimos o Eterno, nós tocamos o Eterno. Aí ele vai continuar dizendo assim, por isso nós anunciamos e testemunhamos ele. Nós estamos falando de uma coisa que nós vimos. E ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, e o texto você conhece de cor, então complete, me ajude, deixa eu saber que você está aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Ele ama e manifesta o seu amor. O texto lido aqui no começo, Romanos capítulo 5, versículo 8... Deus demonstra o seu amor para conosco
Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele veio. No capítulo 4, João, esse da carta, João vai declarar que Deus é amor. Então, se é correto dizer, se João está correto em dizer, nós vimos o eterno, nós ouvimos o eterno, nós tocamos o eterno, está correto então dizer, já que o eterno é amor, dizer que nós vimos o amor, nós tocamos o amor, nós ouvimos o amor, ele veio. A declaração do verbo é essa, ele estava entre nós e nós contemplamos a sua glória, ele veio. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que o amor foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele vem, morre por nós, sendo nós ainda pecadores. É tão extraordinário o que João está falando que parece que, se nós entendemos, é como se ele estivesse dizendo, gente, a gente não está falando de uma coisa que é inventada. A gente não está falando de superstições, a gente não está inventando histórias. É como se João dissesse assim, vocês não sabem a honra, o privilégio que é para mim poder dizer para vocês que nós ouvimos o amor. O que aconteceu? O amor de Deus veio. Deus veio. Mas isso tudo vocês falaram ontem. Então não quero repetir nada do que ontem. Revelado foi o amor ontem. Glória a Deus. Mas então vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é, e agora? É a resposta do teu e do meu organismo. E agora? Então, João continua nos ensinando quando ele nos apresenta a escrita no capítulo 3, que foi esse que nós lemos, o versículo 16, e ele vive por esse amor. Quem vive, só vive por esse amor. João continua nos ensinando quando ele apresenta 3 pontos principais que vão falar das pessoas que se converteram, que conheceram esse amor, que vivem por esse amor. É obediência, é amor e é fé. Obediência, amor e fé. Quem o conhece, obedece. Quem conheceu o amor, obedece. Calvino vai dizer que não é uma questão de, eu vou cumprir todos os mandamentos e vou conseguir fazê-lo, porque ninguém nunca conseguiu fazer, ninguém nunca vai conseguir fazê-lo. Mas ele vai dizer, aquele que reconhece as suas limitações e dentro da fraqueza da sua humanidade tenta todos os dias, com todas as suas forças, fazer aquilo que agrada àquele que o salvou. Quem o conhece, o obedece. Quem o conhece, o ama. João, aqui na carta dele, que você está lendo, eu sei, ele vai dizer que quem anda na luz, conhece ele. Quem anda no amor, conhece ele. Luz é amor, trevas é ódio. Não existe uma penumbra, não existe uma sombra, não existe um meio termo, não existe isso. João continua nos ensinando quando ele diz assim, não é só obediência, não é só amor, mas é também fé. Quem conhece a Jesus Cristo, sabe a verdade, nunca vai negar a verdade, porque quem nega a verdade é mentiroso. Diante de todas essas coisas, se encaixa aquilo que nós estamos pensando hoje. É a resposta. E agora? E agora? A resposta é um ato de comunicação. Se não aconteceu nada antes e nós tentarmos responder, nós estaremos perdidos. Não haverá comunicação. Se houve uma pergunta e não houve resposta, não há comunicação. Mas a resposta é um ato de comunicação. Versículo 11, porque a mensagem que capítulo 3, versículo 11, a primeira carta de João, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Qual é a evidência do amor? A evidência do amor é a vida. Qual é a essência do amor? A essência do amor é o sacrifício próprio. Versículo que nós lemos. Nisto nós conhecemos o amor.
que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O primeiro entendimento que a gente precisa ter é que João está declarando uma coisa: Cristo deu a sua vida por quem? Está todo mundo aí? Cristo deu a sua vida por quem? Por nós. O entendimento de quem somos nós é muito importante aqui. Lembra que a gente falou aqui já de Romanos capítulo 5, versículo 8? Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É olhar para si e perceber quem é. É olhar para si e perceber assim: cara, Jesus morreu pelo Rogério. Esse cara aqui, que não entende ainda e acho que nunca vai entender o porquê que ele fez isso. A minha esposa fala que até quando eu estava no mundo eu não sabia pecar. Mentira, eu sabia. Mentira não, ela está enganada. Ela está equivocada. Ela disse que nem calote no 711 eu sabia dar. Porque o dia que eu tentei o exército, meu irmão, você vê como era tão perigoso que foi o exército que me parou. A gente às vezes pode cair nesse engano, né? Porque eu sou legal. Eu não quero o mal de ninguém. Ou como diz aí um poeta de alguma canção aí, não desejamos mal a quase ninguém, né? A quase ninguém. Tem um ou outro que merece e tal. A gente pode cair nesse engano de começar a achar assim: calma aí, tem uma frase que é muito: eu não bebo, não fumo, não mato. Uma coisa assim, né? Um pastor disse uma vez que passou por Madureira uma menina que estava com a camisa e vinha assim, que aqui não sei se também vocês já viram, né? Tem a camisa que vem um negócio aqui na frente e atrás continua a mensagem, né? Então, umas mais cruéis, né? Tem um corno me olhando, aí fica com raiva, olha atrás, continua me olhando, mas isso não vem ao caso, não é essa a blusa que estava, não é essa. Ele vinha com a camisa, a menina vinha com a camisa e estava assim: não bebo, não fumo, não uso drogas, não me prostituo. Aí ele: vou dar a paz do Senhor para essa menina, é crente. Não bebo, não fumo, não uso drogas, não, é crente. Mas tem uma mensagem atrás, vou esperar. Mas ele falou: quase que eu dei a paz do Senhor. Quando ela passou, estava escrito assim: morri. Aí ele falou assim: veja bem, eu confundi um defunto com um crente. Porque começou-se a instituir que nós cristãos, se é que eu posso dizer assim, são aqueles que não fazem, né? Eu não faço assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas a questão não é o que eu não faço, a questão é o que eu faço. Porque se eu só não faço, provavelmente eu devo ser confundido com um defunto também, em qualquer hora dessas. Mas a questão está em o que eu faço. Porque Deus veio, morreu por nós, e a promessa dele é que ele veio para que nós tivéssemos vida, vida em abundância, vida com qualidade de vida, vida que é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Logo, tirar a vida de alguém é algo tão cruel, talvez seja a pior coisa que eu possa fazer com outra pessoa, tirar a vida dela, mas doar a minha vida a ela, aí, talvez, por comparação, a gente pode dizer que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por alguém. Cristo deu a sua vida por nós. É olhar para si mesmo e começar a pensar: é sério isso? É sério que eu tenho a ousadia de achar que eu posso me comparar com outras pessoas e dizer que sou melhor que alguém por algum motivo? Estava vendo aqui a galera cantando, tocando, e eu sempre falo isso: cara, quando eu vejo alguém cantando assim, eu tenho uma inveja, que eu queria cantar, né? Vejo os caras tocando assim, arrebentando corda de violão de tão animado, o obreiro veio aqui, eu falei: que isso, que maneiro, cara. Fico com uma inveja. É isso e pessoas inteligentes. Me invejam. Eu preciso pedir perdão a Deus, mas eu fico com inveja. Eu tenho vontade. Então, se ele se comparar a mim, qualquer um de vocês que cantaram e tocaram, assim, eu, em relação ao Rogério, brinco, eu sou o melhor que tem, porque eu não sei nada. Então, sempre que a gente procura se comparar com alguém, a gente procura sempre comparar aquilo em que nós somos melhores. A comparação nunca deve ser com o outro, porque então a gente cai no mesmo problema que aquele fariseu que batia no peito e dizia assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele. A nossa comparação deve ser com um só. Nisto conhecemos o amor
que Cristo deu a sua vida por nós. Nós, aí bota teu nome e vê se está tudo certo. Se tiver, nunca está quando eu coloco para mim, nunca está um eu. Deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A comparação nunca é com o outro aqui, nunca é com o próximo. A comparação, você quer comparar? Não era nem para tentar, mas se quiser comparar-se com alguém, comparemos-nos com Cristo. É olhar para Ele e dizer assim, bom, em relação a Cristo, como eu estou? Vou te dar um spoiler, a gente sempre está mal. Em relação a Cristo, sempre está mal. Mas se quisermos comparar, comparemos-nos com Ele. Porque Ele deu a sua vida por nós, e olhar para si mesmo é como o profeta que chega diante e tem uma visão, diante da visão que ele tem, ele começa a olhar e diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, eu vi. Ele falou que viu a glória, ele começa a descrever as coisas que ele viu, e ele fala assim, então, depois de ter visto o Senhor, depois de ter contemplado coisas tão extraordinárias, depois de ter lidado com Ele de uma maneira tão particular, tão próxima, uma experiência tão viva, não há outra opção para mim que não seja morrer. E ele diz, Senhor, eu sou miserável, eu olho para mim diante do Senhor e vejo que só tem uma solução, eu preciso morrer, eu tenho que morrer. E Deus não nega, você não tem mesmo. Mas Ele vem e purifica os lábios e fala assim, agora que você entendeu, dá para você participar daquilo que eu quero fazer. As pessoas contam histórias sobre um santo que optou por viver uma vida desprendida de todos os bens e doou tudo o que tinha e conquistou seguidores que faziam a mesma coisa. Doavam tudo o que tinham e caminhavam com ele. Então um dia, diz a história, que ele estava caminhando e viu um homem com frio e ele tinha uma blusa e um casaco por cima. Então ele tirou o casaco, deu àquele homem que tinha frio e foi embora. Os discípulos seguindo ele. A história conta mais, que mais à frente ele cai prostrado e começa a chorar. Os discípulos o cercam e falam assim, mestre, o que foi, o que aconteceu? E ele diz assim, eu senti orgulho por ter dado o casaco para ele, por isso que eu estou chorando. Foi por nós que ele morreu. E olhar para nós e percebermos quem nós somos, nos faz pensar todos os dias o que nós podemos fazer. João capítulo 10, no versículo 11, vai dizer, Cristo vai falar sobre quão bom pastor Ele é. E o bom pastor é esse, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós lemos aqui, Romanos capítulo 5, lá no partir do versículo 6, você vai ver que ele vai dizer assim, ó, alguém pode até morrer por um justo. Eles podem até, mas... E pelo injusto? E aí ele conclui com essa ideia que nós estamos falando aqui algumas vezes. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi isso que ele fez. É olhar para a vida e vê-la como o bem mais precioso. Então, e agora? O que eu faço com esse bem mais precioso do outro e o meu? Eu dou. Eu entrego, eu faço, eu preciso fazer o mesmo. Amar é dar. É o impulso do nosso organismo, é a resposta diante do amor de Deus. E o grande segredo aqui é que diante do amor de Deus, nós só temos uma resposta a dar. A única resposta a ser dada diante do amor de Deus revelado é amar também. Fora isso, é morte. Se essa não for a nossa resposta, nós morreremos. Se essa não for essa nossa resposta, não tem resposta nenhuma além dessa. Não existe outra opção. Nesse vestibular, só tem uma opção a ser marcada. É ir. É se doar. É levar a palavra. Porque a gente diz que ama, né? Nós, e eu me incluo, nós fazemos isso. C.S. Lewis disse que se nós amamos, sempre que nós dissemos que amamos toda a humanidade, assim como um todo, né, talvez é uma desculpa para a gente não amar ninguém individualmente.
caiu a minha ficha bastante quando conversando com o pastor Jairo, que é o pastor meu pastor lá na igreja, e ele esteve aqui até na conferência, e ele disse para mim, mas amar não é gostar. Você pode amar quem você não gosta. Aí eu dei o piripaque, né? Falei, e aí, como é que faz? Ele porque amar é atitude, cara. Você vai fazer. Não significa pensar em você, significa pensar no outro. Amar não é fazer por mim, é fazer pelo outro. Amar é, quando você fizer a oração, é pensar no seguinte, que o pão é nosso. Que o Pai também é nosso. E que os pecados são nossos. Perdoai as nossas ofensas. Não é um pedido que você está fazendo quando você fala do pão. Pode ser também, claro, mas assim, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Olha como é que é diferente. Posso pedir, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou eu posso dizer, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. A grande questão, meus irmãos, é que, por exemplo, a fome é o problema que mais mata no mundo hoje. E é o mais fácil de ser resolvido. É o mais fácil de ser resolvido. Um exemplo muito simples é os 5 pãezinhos que a gente compra de manhã e come 3. E ficam 2 lá. Vou fazer uma torrada. Não, amanhã eu vou botar na chapa. E ele vai ficando. Aí quando você resolve pegar, ele está com aquelas bolinhas verdes e você, não dá mais não, vou jogar fora. O pão é nosso. Quando nós oramos, e o que Jesus nos ensina é quando nós vamos orar, entramos onde ninguém nos encontrará, apenas o Pai nos encontrará, e faremos uma oração, a oração que Ele nos ensina. Então Ele começa a ensinar, Pai nosso, pão nosso, perdoa as nossas ofensas, perdoa o outro, perdoa a mim, porque nós somos iguais, nós somos nós somos pecadores e o Senhor morreu por nós. Não é esperar retribuição quando eu faço, não é esperar fazer pelo outro e esperar que ele faça alguma coisa por mim depois. A resposta ao amor de Deus é ser. Cara, o desafio é o que Jesus apresenta para nós. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. É quando ele olha para nós e diz assim, ó, sal e luz. Sal e luz. O que a gente está fazendo, né? Eu gosto muito do exemplo que fala do churrasco, que todo mundo gosta. Talvez eu já tenha falado aqui, porque sempre que eu estou falando, eu falo alguma coisa de comida. E normalmente eu falo de churrasco também. Talvez eu já tenha falado aqui, porque você gosta de picanha, eu acho. Se você for vegetariano, também não, mas quantos gostam aqui de um churrasco? Só para eu... Beleza, então eu estou em casa, né? Aí, você está lá, tem a picanha, pastor Edson te convida, juventude em amor, vamos lá para casa, naquele churrasco e tal. Mas vem em amor, né? Vem em amor. Cada um traz 1 quilo de picanha. Esse é mais pra essa, pô. Calma aí. Aí, tá tudo pronto. Alguém na churrasqueira. O William que é bom nisso. Bota ele lá, passar o churrasco. Sabe tudo de churrasco, então vai lá. E aí começa. Vamos fazer. O William que sabe tudo, corta, dá os cortes e tal, coloca, serve para você, jovem. Aí você agora. E você come. E você percebe que está faltando uma coisa muito importante. William não botou sal na parada. E, cara, o pessoal tirou onda, trouxe picanha argentina, trouxe umas carnes aí que eu não sei nem o nome, eu não sei, tem umas que eu não sei o nome. Me falaram para comer uma, eu não sabia o nome, mas bota aí, comi e gostei, eu não sei o nome até hoje, mas é uma delícia. E aí o pessoal trouxe essa carne, mas quando você comeu não tinha sal. A carne sem o sal, é melhor comer uma carne moída, com macarrão temperadinho, né? O que Jesus está dizendo é que assim, vocês são esses que darão sabor àquilo que não tem sabor, darão sentido àquilo que não tem sentido. As pessoas estão
voando. Alguns estão perdidos como nós estávamos, e Jesus está falando assim, agora que nós fomos encontrados, nós seremos aqueles responsáveis por apresentar o sal ao William, por apresentar o sal às pessoas, por sermos aqueles que darão sabor. Mas como daremos sabor se em nós mesmos nós não temos nada? Exatamente isso, porque é Cristo quem faz em nós, foi Ele quem nos transformou, Ele que nos salvou, Ele que nos redimiu, Ele que nos enviou para irmos e falarmos para alguém o que Ele fez comigo, Ele pode fazer contigo também. Nós somos as cartas que precisam ser lidas, nós somos a luz. E quando ele escreve, ele vai dizer que a luz não se esconde. Mas por quê? Porque ela não consegue. Já faz parte, é da sua natureza. Não há possibilidade de se esconder. Não passa pela cabeça de quem é luz se esconder. Porque é sua natureza, é uma criatura que nasceu de novo. Nova criatura, outra criação, outro pensamento, outro ser. É outra pessoa. E quando ela pensa no outro, ela sempre pensa em chegar e ser luz. E onde as luzes chegam, as trevas não permanecem. A gente podia apagar tudo aqui agora, tudo. E alguém ligar uma tela de celular. Todo mundo ia perceber, porque é luz. Então não importa onde você e eu estejamos, aonde nós estivermos, nós precisamos ser. A questão não é o que nós não fazemos, a questão é o que nós fazemos. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o amor de Deus foi revelado. E agora, qual é a resposta do nosso organismo? Qual é a nossa resposta? A gente precisa ir. Ir para quem? Ir para o próximo. Quem é o próximo? É o próximo, é qualquer um. O amor revelado revela-se a todos. E aqueles que precisam conhecer esse amor estão diante de nós. Estão nas nossas escolas, estão nas nossas faculdades, estão no nosso trabalho, estão na nossa casa, estão do nosso lado, estão nas ruelas, nas vilas, nas casas, no bairro. Eu estava acompanhando ontem no Facebook, vi a notícia que hoje ia ter evangelismo. A gente precisa ir. Não há outra possibilidade para a luz que não seja brilhar. Não há outra possibilidade para o sal que não seja salgar. Jesus vai dizer assim, cara, perde o sentido de existir se o sal não salgar. Para que ele serve? Ele não serve para nada. E se a gente começar a pensar nisso, meu Deus do céu, se eu não salgo, se eu não ilumino, para que eu sirvo? Para que eu existo? É encontrar sentido na existência. Quando nós encontramos a missão, quando nós nos encontramos com a missão, quando nós olhamos nos olhos de Jesus e percebemos a missão, quando Ele nos envia, nós encontramos sentido para a nossa existência. É para isso que eu vivo, é para isso que eu existo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é aqui que vai acontecer. Somos nós. Não vou fazer isso de novo não, prometo, mas fala para quem está perto de você, é você. Diz aí, é você. Você. Pronto, foi só essa vez, eu prometo. Qual é a nossa resposta? Como nós respondemos a esse amor? Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Terceira e última coisa. E então, a consequência, a resposta. O que é consequente à resposta? A gente falou de amor, a gente falou de comportamento, a gente fala que a consequência dessa resposta é que nós estaremos juntos no caminho. E afinal de contas, qual é o caminho? Conversando essa semana com um amigo, a gente veio descendo de uma trilha e falávamos sobre o caminho, como Jesus apresenta-se para nós. Porque é meio estranho uma igreja, alguém buscar a Deus, dizendo assim, por que você está buscando a Deus? Porque eu quero a vida eterna. Então por que eu sigo a Deus? Porque eu quero ir para o céu. Mas tem muito sentido isso? Tem, eu sei que tem. Mas quando Jesus se apresenta para nós, Ele vai dizer assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo assim, ó, eu sou
o lugar da caminhada e eu mesmo sou a chegada. É o caminho. Tem um desenho clássico que você conhece, que é o Alice no País das Maravilhas. E tem um gato muito doido que aparece lá, né? Que ele é invisível, não sei quem já viu o desenho, mas ele de repente aparece, puf, o olho dele, do nada, parada meio estranha até, né? Daqui a pouco a boca, a Alice vê, e aí, estou perdida. E o gato, pô, não, aquela vozinha dele. E ela diz, me ajuda a escolher o caminho, eu estou perdida. Eu quero escolher o caminho certo. Aí ele pergunta para ela assim, mas para onde você quer ir? Ela diz assim, eu não sei. Aí então ele fala para ela assim, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para onde que a gente está indo? Qual é a resposta consequente? O que acontece então consequentemente à nossa resposta? Tem amor, tem um comportamento, e esse comportamento ele acontece no caminho. É uma caminhada. Há de ser que nós veremos que o amor, o que o amor vai fazer a partir da nossa resposta? Se a gente espera uma revolução, essa revolução só vai acontecer a partir da nossa resposta a isso que aconteceu com o meio. Jesus se revelou, o amor se revelou. E a revolução que a gente está esperando, que a gente está pregando, que a gente está buscando, na verdade, ela depende daquilo que nós vamos fazer. O que vai acontecer agora? Se você está esperando que eu tenha a resposta para isso, eu lamento decepcionar, eu não sei. Mas se a gente responde a esse amor, dando a vida, amando como Ele amou, aí sim nós podemos entender que uma revolução vai acontecer. Então a gente está entendendo que a revolução do amor, ela só depende daquilo que você e eu vamos fazer. Quando eu falei aqui que a gente pode amar quem a gente não gosta, eu vi algumas caras assim. Mas assim, só para a gente exemplificar a coisa, Jesus amava os fariseus? Sim ou não? Sim. Mas não gostava muito deles, não. Se você vê os diálogos que Jesus tem com os fariseus, é de amor. Tipo assim, ó, vocês precisam entrar no eixo. Mas o que vocês estão fazendo é deplorável. É lamentável. A gente discorda de um monte de coisa. A gente não gosta de um monte de coisa. A gente não gosta de algumas pessoas. E aí, às vezes, cara, a gente tem um problema que quando a gente fala assim, a gente não gosta, muita gente está pegando, tá vendo? Eu tenho razão de não gostar de fulano. Aí já tem um problema na cara. A aliança que nós fazemos com o próximo, com o nosso irmão, é uma aliança que se faz em amor. E se eu olho para o outro, se eu percebo o outro, quando compreendemos o que é desde o princípio, aquele que é desde o princípio, quando eu compreendo aquele que é desde o princípio, quando eu compreendo que aquele que é desde o princípio se manifestou, veio em carne, habitou entre nós, nos amou, Ele que nos propôs nos trazer a paz, Ele que nos propôs nos trazer a vida, Ele que nos propôs nos trazer a alegria, Ele que nos propôs trazer a bênção de se viver na sua presença, do seu lado, na caminhada com Ele. Ele que se apresentou a nós, morreu por nós, viveu aqui, e entregou a sua vida em nosso favor. Quando nós compreendemos todas essas coisas, que morreu por alguém como eu, e olha para nós e diz assim, você está vendo o que aconteceu? Esse Cristo, Jesus, que morreu por nós, nos deixa um ensinamento. E o seu apóstolo escreve para nós dizendo assim, ó, nisto nós conhecemos o amor. Jesus morreu por nós, aqui nós conhecemos o amor. Parte 1, conhecemos o amor. Cristo morreu por nós. E como nós conhecemos o amor também? Quando nós damos a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida em favor do outro. Quando nós somos aquilo que o outro precisa. Quando nós somos a resposta. A resposta que nós podemos dar é sermos a resposta para alguém. Sendo a resposta para alguém, e lembra que eu falei que a resposta é a comunicação realizada?
a resposta que eu dou vai impactar diretamente a vida de alguém, do próximo. E se é uma resposta dada a partir daquilo que Deus fez, a minha comunicação não só fecha com o próximo, mas ela fecha com Deus também. Então há uma comunicação plenamente estabelecida. Agora, por que eu estou te dizendo todas essas coisas? A gente vive um tempo em que vocês e eu seremos desafiados todos os dias a abrir mão desse amor. A gente vive um tempo e numa sociedade em que você e eu seremos desafiados todos os dias a dar aquilo que nós recebemos. A gente vive um tempo, eu e vocês, em que nós olharemos ao redor e perderemos algumas vezes, se não vigiarmos, perderemos a nossa esperança. Porque há desamor no ar, porque há ódio no ar, porque há derrotas todos os dias, porque nós perdemos na nossa vida tantas e tantas vezes que são incontáveis. O que se apresenta diante de nós é a proposta de não sermos. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque o desafio que se apresenta diante de nós também é um só. É dar, é viver sem receber nada em troca disso. Porque aquilo que nós tínhamos para receber, nós já recebemos e recebemos na cruz. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu queria convidar você, primeiro a ficar de pé, se você puder. Segundo, eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse em tantos desafios, tantos quantos já se apresentaram e tantos quantos ainda podem surgir diante de você. Você que está na faculdade, você que está trabalhando, enfim, em casa, na escola, não sei. No mundo, no dia a dia, tantas coisas se apresentam diante de nós, tantas vezes, nos impulsionando a não ser. A grande questão é que ser a resposta, responder ao amor de Deus, é ter a consciência de que nós já somos. E como o sal não tem opção a não ser salgar, como a luz não tem opção a não ser iluminar, como uma árvore não tem opção a não ser dar sombra e dar fruto, mesmo aqueles que podem cortá-la e lançá-la fora, ela dá sombra e dá fruto. Você e eu temos diante de nós a certeza de quem nós somos. A de que nós não podemos, porque não temos outra opção a não ser sermos aqueles que amam. Você tem um chamado. Todos temos um chamado. A gente precisa sair dessas quatro paredes e ir aonde as pessoas estão sofrendo e carecendo do amor de Deus. Cara, a palavra está no teu coração, está na tua cabeça, está na tua alma, está em você. É abrir a boca e pregar o evangelho simples e dizer para essas pessoas: Jesus Cristo, Ele é verdadeiro. Ele morreu por nós. O desafio de hoje é nós assumirmos a nossa posição. Responder ao amor de Deus é assumir a nossa posição. Aqueles que são alvo desse amor compartilham e distribuem esse amor aos outros. Então você está aqui hoje, eu sei que você está aqui. E de olhos fechados como você está, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, eu quero que você ore. Eu quero que você feche seus olhos e ore. E numa oração sincera, eu queria que você pedisse a Deus as certezas para as suas dúvidas, os esclarecimentos para as tuas incertezas, e a coragem para fazer aquilo que você e eu já sabemos que nós devemos fazer.
tenha coragem de ir. Tenha coragem de ser. Tenha coragem de falar daquele que nos amou, porque Ele ama. Ele é o amor. Você pode fazer essa oração? Então ore. Deus, nós te amamos. E porque nós te amamos, nós estamos diante do Senhor para te dizer muito obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu por nós. Obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor tabernaculou no nosso meio. Obrigado porque nós te vimos. Obrigado porque nós te ouvimos. Obrigado porque nós te tocamos. Te tocamos quando tocamos o próximo. Te tocamos quando tocamos aquele que precisa, aquele que carece, aquele que tem necessidades. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, esta noite é uma noite em que nós reservamos para pensarmos sobre como responder ao teu amor. Diante daquilo que o teu discípulo escreve para nós, ensina-nos a dar a nossa vida. Tem tantas coisas que a gente valoriza, tem tantas coisas que a gente considera preciosa demais para perder, tem tanta coisa que a gente olha e fala que é impossível abrir mão dela, mas Pai, o Senhor abriu mão da sua glória. O Senhor, sendo Deus, veio na forma de servo, de figura humana, e habitou aqui entre nós, e foi um de nós. O Deus de toda a glória, o Senhor Jesus Cristo, foi um de nós. Leva-nos aonde o Senhor deseja. Que teu Espírito Santo nos conceda a graça de pregar a tua palavra e de saber que nós somos teus e te pertencendo. Nós não somos aqueles que não fazem, nós somos aqueles que são. E que no caminho nós possamos contemplar a manifestação da tua glória em cada conversão, em cada conversa, em cada amigo feito, em cada vida salva pela graça do Senhor e pelo teu Espírito Santo. Levanta homens e mulheres aqui, jovens essa noite, que serão tudo aquilo que o Senhor já sabe que eles são. E sendo assim, mais uma vez, nós voltaremos aqui só para dizer as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua paciência, pela oportunidade. Que o Senhor se manifeste em cada ato, cada palavra, cada caminhar, cada passo dessa caminhada que você e eu dermos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.